Evangelho de hoje nos fala mais uma vez de Cristo ressuscitado. Sabemos que a ressurreição é um fato histórico. Pessoas presenciaram, colocaram a mão nas chagas de Cristo. Ele se alimentou com eles, caminhou no meio deles, conversou, abraçou-os. Então nós não temos dúvidas, sabemos, acreditamos na ressurreição. Só que não basta acreditar somente com a cabeça. Nós precisamos sentir, nosso coração precisa saber que Cristo ressuscitou. E nós devemos fazer a experiência do ressuscitado em nossa vida. Como? No nosso dia a dia. Pedindo a Ele que esteja conosco, caminhando conosco, vivendo conosco. Onde nós vamos encontrá-lo? O Cristo ressuscitado. Numa noite de desânimo, numa manhã nublada, no sorriso de uma criança, na brisa que sopra, num gesto de bondade. Há tantos lugares onde a gente pode encontrar o ressuscitado. Pedir a Ele: Senhor, caminhe comigo no dia de hoje. Quando acorda, faça esse pedido. Hoje, Senhor, eu tenho que resolver um problema difícil. Fique ao meu lado para me dar sabedoria. Lá em casa está tudo desconcertado. Nós precisamos arrumar tanta coisa lá na nossa vida conjugal. Me dê, Senhor, palavras certas. Me dê paciência, para que junto contigo, tu me orientando, eu possa resolver tudo da melhor maneira possível. As crianças estão com problema. Senhor, eu preciso ser sábio para poder ensinar, para poder dizer o que é certo, o que pode, o que não pode. Eu preciso dar um bom conselho. Fique comigo. Lá no meu trabalho as coisas não estão como eu queria. Permanece comigo, Senhor, o tempo todo. É assim fazer a experiência de Cristo ressuscitado. Sentir Ele presente na tua vida, no teu dia a dia. Te orientando, te iluminando, te ajudando. Caminhando junto contigo. Isso é muito importante para nós. Não apenas acreditar com a inteligência, mas sentir no coração a presença dele em nossa vida. Jesus, na sua caminhada, viveu toda a nossa experiência humana. Por isso ele nos compreende tão bem. Viveu tudo. Sorriu, embora os evangelhos não citem nenhum momento em que Jesus esteja sorrindo. Mas nós sabemos que pela amabilidade dele, o sorriso brotava fácil nos seus lábios. Eu, muitas e muitas vezes, particularmente, imagino que aquele momento em que ele acolheu aquelas crianças, ele estava sempre sorrindo. Quando ele terminava o trabalho e voltava para dentro de sua casa, era um sorriso que ele dirigia à sua mãe, Maria. Quando ele encontrava com seus discípulos, era um abraço, um sorriso. Sabemos disso. Pelo seu jeito de ser, ele era uma pessoa que sorria. Pena que as imagens que os homens fazem de Jesus raramente o mostram sorrindo. Porém, se nós não representamos Jesus sorrindo, tantas e tantas vezes nós representamos ele chorando. E de fato, Jesus chorava muito. Por quê? Dentro do seu grande conhecimento, dentro da sua grande sabedoria, ele incompreendido, sem ter com quem conversar, com quem trocar ideias, sentia-se muito solitário. A solidão pesava na figura humana de Jesus de Nazaré. Quantas e quantas vezes tentava com Pedro, a quem ele queria tanto bem, trocar ideias, conversar, mas Pedro, na sua simplicidade de pescador da Galileia, não conseguia chegar ao alcance das suas ideias. O João, o discípulo amigo, querido, quantas e quantas vezes tentava
transmitir um pouco mais de tudo aquilo que ele sabia e conhecia, mas a compreensão era pequena. João também era um pobre e simples pescador. Ainda não tinha chegado ao ponto de apóstolo conhecedor da vontade de Deus. Ele era apenas um viajante, um peregrino, sem conhecimento. E nisso Jesus chorava. A incompreensão, a solidão pesa muito. Os evangelhos nos falam de um momento em que Jesus olha Jerusalém, a bela cidade construída por Salomão, por Davi, ser destruída, arrasada, porque é uma cidade que não quer mudar, que não quer se converter. E ele vê antecipadamente a destruição da cidade, chora de ver a bela cidade de Deus ser destruída, não sobrar pedra sobre pedra. Quando chega em Betânia e ao seu encontro vem Marta e Maria e os amigos chorando, os evangelhos dizem que Jesus olha para eles, se comove profundamente e chora com seus amigos a morte de Lázaro. É importante para nós sabermos isso. A dimensão humana viva em Jesus de Nazaré. Jesus chorou, olha o versículo, 2 palavras, fortíssimo. Jesus chorou, chora a morte do seu amigo querido. Como nós tantas e tantas vezes choramos a morte de nossos amigos, de nossos parentes, das pessoas que nos amam. Então, Jesus vai fazendo essa experiência também como ressuscitado, vivendo no meio deles. Jesus chorou muito porque sentia a necessidade de ser amado, que é a necessidade de todos nós. Naquele dia, e ali está a parte belíssima do Evangelho de hoje, ele chega para Pedro, olha nos olhos e pergunta: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Pedro rapidamente responde: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Olha de novo nos olhos, ele quer uma confissão de amor, ele não quer palavras. Simão Pedro, filho de Jonas, me diga, tu me amas mais do que amas os outros? E Simão, pela segunda vez, diz: sim, Senhor, eu amo muito você. E Jesus mais uma vez diz: apacenta minhas ovelhas. Por fim, Jesus olha fixamente para o pescador Pedro e pela terceira vez pergunta: Simão, como quem diz, olhe nos meus olhos e me diga de verdade, tu me amas? Pedro então entristece: Senhor, tu me conheces? Tu sabes tudo? Tu sabes que eu te amo. Então faz aquela confissão bonita, olhando nos olhos, e Jesus mais uma vez diz: apacenta as minhas ovelhas. E então, nesse momento, Pedro entendeu. 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes ele disse: eu não conheço esse homem. Apesar de ter caminhado e vivido com ele tanto tempo, medo, desespero, faz com que ele negue Jesus. 3 vezes Jesus pergunta para ele, para reabilitá-lo, se ele o amava. Pedro sentiu-se perdoado. Naquele momento, Pedro chorou amargamente. Os evangelhos nos contam. Porque Pedro sentiu-se perdoado, reconciliado de novo com o Nazareno. Apacenta as minhas ovelhas. Ser amado e amar é uma necessidade de todos nós. Sem amor não se vive. O amor é que move o mundo. Quem não ama, vegeta. Quem ama, vive. E mesmo que você não é amado, é muito mais feliz quem mais amou.
Eu gosto de falar de casos concretos. Eu me lembro de que quando eu estava em Florianópolis, nós temos até hoje uma grande casa onde que nós acolhemos pessoas com deficiência em caráter de abandono. Chama-se Orionópolis Catarinense. E nessa casa nós tivemos assim, tínhamos um assistente social que fazia triagem. Quando vagava um leito, dos 80 leitos que existiam, a gente trazia o próximo. E uma das mulheres que chegou lá chamava-se Maria Désia. Tinha 70 e tantos anos, era solitária, nunca se casou, tinha alguns problemas mal resolvidos, nunca teve grandes oportunidades na vida, nem de estudar. E quando ela envelheceu, ela passava pedindo esmolas todo dia na rua, levantava do seu barracão à beira-mar, perto da Praia da Palhoça, e vinha, caminhava, parava nas casas, pedia. Se a pessoa não dava, às vezes, 1, 2, 3 vezes, ela se zangava, né? O jeito dela, rude de ser, porque ela não aprendeu outro jeito de se comunicar. Ninguém ensinou a ela. O mundo tratou-a mal. Os meninos tinham, às vezes, a audácia de jogar pedras nela para vê-la irritada, para vê-la enraivecida. Enfim, tudo foi negado para ela. E um dia ela não levantou do leito. 2, 3 dias, então alguém foi lá, viu o que estava acontecendo. Ninguém viu passá-la pedindo esmola, ela não passou por ali. Viram que ela estava muito doente. Sem parentes, sem ninguém por ela, foi-nos encaminhada. E a gente recebeu. Como foi difícil. Ela revoltada, queria ficar na casa dela, mas não podia. Dependia da cadeira de rodas. Brigava muito. Era rude com todo mundo. Mas o tempo foi passando. Com muita paciência, nós fomos nos dedicando a ela. E praticamente 1 ano depois, em torno disso, um dia, ela chamou uma das enfermeiras que cuidava muito bem dela, pediu que sentasse ao lado e perguntou: Célia, tu me estimas? Como quem diz, ela não sabia dizer isso, tu me amas? E eu me lembro de Jesus perguntando para Pedro. E a Célia disse: sim, Maria Désia, eu te estimo muito, eu te quero muito bem. E ela chorou muito. Depois eu passei, ela me fez sentar ao lado dela, segurou firme na minha mão, com força no meu braço. Valmir, ela me disse, tu me estimas também? E aí eu abracei ela e disse: Maria Désia, você nem sabe como eu gosto de você, eu te estimo muito. O estima dela era: tu me amas? E ela chorou amargamente. Padre Jaci, que era nosso diretor, passou, olhou aquilo e disse: Maria Désia, logo, logo vai nos deixar. Por quê, Padre Jaci? Porque ela finalmente descobriu o amor. Ela já sofreu tanto, tanto, o que ela precisava para poder parar de sofrer, para poder partir, era descobrir que o amor existe. De fato, 2, 3 meses depois, ela partia, mas partiu de maneira serena. A maior tragédia do ser humano é nunca ter sido amado por ninguém. Não existe nada pior do que a pessoa sentir que nunca alguém a amou. Seja um pai, um amor filial, maternal, um amor de marido e mulher, um amor de filho, enfim, o amor. Aquele que nunca experimentou o amor, não viveu. Por isso, se você foi ou é amado, cultive o amor. Segure o amor, promova o amor, porque ele é tudo, ele é a síntese desse mundo em que vivemos. Ele é a síntese, é o resumo do universo. É a razão maior da nossa existência. Tanto que Jesus cultivou ardentemente. Fez questão
de que as pessoas dissessem: sim, Senhor, eu te amo muito. O seu lado humano necessitou de saber que era amado. Se você amou e essa pessoa já partiu, pense nela com amor, sinta saudade, sinta ternura, porque o amor não se esgota jamais, não termina nunca, existirá eternamente. Se você tem alguém que te ama, tenha sempre paciência, passe por cima das picuinhas. Se você convive com alguém que te ama, você tem uma história de amor na tua vida, vale a pena passar por cima das coisas pequenas. Vale a pena ter muita, muita paciência. Vale a pena, às vezes, calar um pouco e esperar. Não jogue no lixo jamais uma pessoa que te quer bem, que te ama. Não jogue fora alguém que te estima. Lute por ela, lute pelo amor, cultive ele com todo o teu coração, porque vale a pena. Os presídios estão cheios de muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas que nunca se sentiram amadas. Só aprenderam a força da violência, da imposição, e ela não leva a nada. O mundo das pessoas que estão envolvidas com tóxicos, drogadas, ali você vai encontrar muitas e muitas pessoas que estão se defendendo, buscando nas drogas aquilo que não encontraram em casa, nos meios sociais. Estão apenas desafogando a sua mágoa, mecanismos de defesa, se defendendo da vida por aquilo que ninguém lhes ofereceu. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Então, falamos isso para dizer o quanto é importante esse sentimento maior que Jesus promoveu no meio de nós. E vale a pena. Não deixe que o amor termine. Não jogue fora o amor por besteirinhas, por coisas poucas, que você pode, deve, tem o dever de resolver. Sempre, sempre valerá a pena. Jesus, depois de perguntar se Pedro o amava, ele diz: apacenta minhas ovelhas, 3 vezes. E isso tem um significado muito importante para nós. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mostra esse amor. Cuida das minhas ovelhas, toma conta delas, trabalha junto com elas. Porque o amor não é feito só de palavras, também é, sabemos, porque tem vezes que uma palavrinha só muda toda uma situação. Às vezes aquela palavrinha que falta e que não é dita, vai fazer muita, muita falta. Então o amor também se expressa através de: eu te amo, eu te estimo, eu te quero bem, você é importante para mim, que bom que você está na minha vida, que bom que você existe e faz parte do meu caminhar. Também palavras, mas não só palavras. O amor é feito principalmente de gestos, de atitudes, de mãos estendidas, de serviço. A vida de Jesus foi assim. Ele nos amou, mas ele trabalhou incessantemente por todos nós. Seu Evangelho é uma caminhada de serviço, a nos ensinar, alimentar, consolar, levantar de quando a gente está lá embaixo, caído, abatido, prostrado. E o que ele pede a Pedro e que pede a cada um de nós é isso: apacenta o meu rebanho, cuida dos teus irmãos e das tuas irmãs, trabalha em função deles, mostre o amor. Se você me ama, mostre o amor que você tem por mim naqueles que trazem no rosto a minha imagem e semelhança.
Isso é o que Jesus quer dizer no dia de hoje. E como o Evangelho é uma palavra viva, como ele está sempre atualizado, não é uma palavra morta, ele é proclamado, vivido. Jesus está novamente hoje, não mais com Pedro, mas conosco, perguntando. É ele que pergunta para nós no dia de hoje: Roquinho, tu me amas? Pedro, tu me amas? É Jesus perguntando: Lígia, tu me amas mais do que os outros? Dulcineia, é Jesus perguntando. Inês, Leonora, para cada um de nós hoje ele pergunta: tu me amas de verdade? É só você que pode responder. E respondendo, você saiba que está também fazendo um compromisso com Ele, que te diz: cuida das pessoas que você ama, que você conhece, que você vive e convive. Faça como eu, estenda a mão, trabalhe, sirva e ajude. É a maior forma de demonstrar o sentimento do amor que existe em nosso coração. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.